Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos falar sobre o trabalho da Confederação das Mulheres do Brasil e da Federação Catarinense de Mulheres, entidades sem fins lucrativos que lutam pela igualdade de direitos e contra a discriminação. Nossa entrevistada aqui no estúdio é Janaína Deitos, bacharel em Direito e especialista em Gestão Pública. Ela é conselheira da Confederação das Mulheres do Brasil. Janaína, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu começo perguntando qual é hoje o maior desafio da Confederação. Tudo bem, Deluana, obrigado pelo espaço. Quero cumprimentar os telespectadores da TVA e dizer que a Confederação das Mulheres do Brasil foi fundada em 1988, que é um ano importante para o Brasil, o ano da Constituição Cidadã, o ano em que nós conquistamos na Constituição a igualdade de direitos. A Constituição diz, todos são iguais perante a lei. Só que essa igualdade formal que foi conquistada na Constituição, ela precisa ser conquistada dia a dia na prática. E essa é a luta da Confederação das Mulheres do Brasil. Buscar eliminar toda forma de discriminação e garantir que as mulheres tenham a mesma oportunidade que os homens. E a gente acredita que a principal questão é garantir o direito da mulher ao trabalho, a emancipação da mulher no mundo do trabalho, seja principalmente garantindo trabalho igual e salário igual entre homens e mulheres. Hoje existe o salário igual? Como é que está essa questão dos salários? Infelizmente, assim, ainda isso é uma luta muito importante. Os últimos dados apontam que em 2002, essa diferença era de 70% em cargos de direção. 10 anos depois, 2012, aumentou para 73%. Os homens ganham 73% a mais do que as mulheres no mesmo cargo. No mesmo cargo, exatamente. Então, isso é uma luta constante. Nós precisamos avançar nisso e eu acredito que essa questão em relação às mulheres está muito ligada à maternidade. Porque as mulheres, logicamente, sairão mais do trabalho, né? Elas terão outras atividades. Mas licença, a maternidade, licença, filho fica doente, mas a maternidade precisa ser encarada como um direito, né? E como uma questão social, uma questão do Estado, e não como uma questão exclusivamente das mulheres. Por isso que as creches são tão importantes. E o que mais precisa ser feito para mudar esse quadro? Eu acho que a gente precisa ter políticas de incentivo, né? Nós conquistamos uma Secretaria Especial da Mulher, né? Do governo federal. Precisa ter mais políticas de incentivo, mas infelizmente no ano de 2013 o orçamento era de 208 milhões para políticas de incentivo à participação da mulher e só foi executado 81 milhões, que não chega a 40%. Então nós precisamos ter política de incentivo, nós precisamos estimular as empresas e o serviço público, e a participação da mulher é importante, com salários iguais. Nós temos capacidade e o que melhora a sociedade são as habilidades das mulheres e dos homens. Por isso, nós temos que ganhar igual. Na questão eleitoral, como é que está a participação das mulheres na política? Então, a nossa participação é muito baixa. O Brasil ainda está em 121º lugar com a participação das mulheres. Para dar um exemplo, das prefeituras, mais de 5 mil cidades, nós somos 12% das prefeitas, né? E isso é um problema, porque as mulheres têm uma visão de mundo que complementa a visão masculina e vice-versa. Então, acho que as mulheres precisam participar, mas não participar apenas para completar a cota de 30% que a lei exige, mas sim participar na vida ativa, no dia a dia da vida partidária, e eu acho que isso depende muito das direções partidárias, e hoje quem está principalmente na direção partidária são os homens. Então eu aproveito para fazer um apelo aos companheiros que estão na direção partidária, que chamem as mulheres. Nós temos muito a contribuir e vamos melhorar muito a vida partidária. Por que tu acha que existe essa participação tão pequena das mulheres, mesmo tendo essa legislação que exige no mínimo uma participação de 30%? O que dificulta essa participação das mulheres na política? Assim, as mulheres votam há muito pouco tempo, né? 60 anos apenas exercendo o direito ao voto e de ser votada. Então é um tempo muito curto ainda. Eu acho que o que eu falei antes, não é só na política, nós precisamos participar da vida do país como um todo, porque nós somos mais de 50% da população. Porque o papel que nos foi reservado antigamente era a cidadã de segunda categoria, de ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje nós estamos no mercado de trabalho. Nós temos uma alta escolaridade, inclusive maior do que dos homens, mesmo assim ganhamos menos do que os homens, né? Mas nós precisamos ainda nos alçar a participar mais e encarar que essa sociedade só vai melhorar com a nossa participação. Como é que tu acha que seria diferente, assim, no futuro, se fosse igual a participação de mulheres e homens na política?
Na verdade, eu ainda diria mais, eu acho que a luta de participação das mulheres não é só das mulheres, é dos homens também. Porque o mundo vai ser muito melhor se as mulheres puderem participar e dar a sua opinião. Afinal de contas, nós fazemos tanta coisa, né? Nós somos profissionais, mães, administramos lá, nós temos uma capacidade de realizar muitas coisas. E isso não é só bom para as mulheres, mas também é bom para os homens, é bom para a sociedade. Então, eu acho que nós precisamos participar, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar todas as mulheres que nos assistem. A Confederação das Mulheres do Brasil vai realizar o seu congresso no dia 7 e 8 de junho desse ano, na cidade de São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu convido a todas as mulheres que quiserem participar. Nós vamos discutir os rumos e aquilo que as mulheres querem do Brasil daqui para frente. E todas as mulheres que tiverem interesse podem fazer contato pelo e-mail federacãomulheressc@hotmail.com. A gente gravou um depoimento com a Rosanita, que é também membro da Confederação. Te convido para assistir. Eu sou Rosanita Campos, eu sou historiadora, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dei aula há muito tempo de história e hoje sou tradutora e escritora. Entre as várias atividades que eu desenvolvo na vida, eu sou fundadora e fui a primeira presidente da Confederação das Mulheres do Brasil, que hoje é presidida pela Gláucia Morelli. Essa confederação se estrutura em todos os países, em todos os estados brasileiros. E aqui em Santa Catarina nós temos a Federação das Mulheres Catarinenses, que é dirigida, presidida pela Jerusa, e que está participando de um processo de organização do Congresso Nacional das Mulheres, que vai acontecer em São Paulo nos dias 7 e 8 de outubro. A chefe da delegação é a Jerusa, vai participar um grande número de mulheres de Santa Catarina, e nós aproveitamos para convidar você e todos os nossos ouvintes aqui para participarem desse congresso em São Paulo. Aqui em Santa Catarina nós temos uma representante da Confederação das Mulheres do Brasil, que é a Janaína Davis. Nós lutamos por contra toda forma de discriminação da mulher no Brasil, pelos direitos da mulher, principalmente pelos direitos no trabalho, para que a mulher tenha salários iguais quando exerce as mesmas funções que os homens, o que não acontece hoje no Brasil, e principalmente as questões relacionadas à saúde e à educação das mulheres. A capacitação profissional da mulher precisa ser muito incentivada no Brasil. Essa é uma das grandes bandeiras pelas quais nós lutamos. Janaína, ela falou da importância dessa capacitação das mulheres para o trabalho, né? A Confederação ajuda de alguma maneira nisso? O que ela oferece? De que maneira procurar? Então, a Confederação tem um trabalho bastante grande nessa área de capacitação. Nós desenvolvemos no ano passado, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, uma capacitação em São Paulo, no estado de São Paulo e no estado da Bahia. Não conseguimos ainda para Santa Catarina, para que as mulheres se capacitassem na área da construção civil, que é uma área que cresce muito no Brasil e que ainda é uma área exclusivamente masculina. Para o nosso surpresa, e não para nós mulheres, mas para o conjunto da sociedade, as mulheres se saíram muito bem, já estão na maioria empregadas, porque elas têm uma qualidade, elas são muito organizadas, e o trabalho e o material é sempre muito mais aproveitado em relação aos homens. Isso não é nenhum demérito, é só uma questão de qualidade. Então esse é um trabalho que a gente desenvolve em outras áreas, na área do turismo. Nós também acabamos de formar uma turma no Rio de Janeiro, qualificando as mulheres para o turismo, para atender os turistas, principalmente agora no ano da Copa. Nós também trabalhamos durante muito tempo a alfabetização, que não é profissionalização, mas que às vezes é o primeiro passo. A Confederação já alfabetizou 80 mil mulheres no Brasil. Isso é uma coisa muito importante. Em pleno século XXI não é possível que as mulheres ainda não saibam ler e escrever. Então a gente tem feito um trabalho bastante grande nessa área de capacitação, e ainda a gente precisa, como somos uma entidade sem fins lucrativos, dependemos
ainda de parceiros, né, de convênios, e estamos indo atrás para isso. Essa questão da alfabetização, ela traz muito mais autonomia para a mulher. Como é que vocês veem o posterior, após o curso, como é que estão essas mulheres que participaram do curso de alfabetização? Ela não só traz autonomia, como ela salva vidas, né? O que nós percebemos é que um dos principais causas de morte infantil do bebê e morte materna era por falta de alfabetização, por conta das mulheres. Isso era determinante para que as mulheres conseguissem superar isso, né? Então a alfabetização, ela traz autonomia, ela traz autoestima para as mulheres, quer dizer, porque você andar na rua, você tem muitos recursos, muitas ferramentas, e você não ser capaz de interpretar aquilo, quer dizer, deixa você se sentindo menor, né? E a gente percebia ao final do curso que aquelas mulheres que estavam assim com problema ou deprimidas, ao final da aula, da jornada, elas eram outras mulheres com perspectiva, com disposição de estudar. Inclusive, nós tínhamos uma aluna que entrou com 60 anos de idade, se alfabetizou, e hoje, a dona Laide, hoje ela é pedagoga, se formou, quer dizer, pelo incentivo da alfabetização. Aqui em Santa Catarina tem alguma previsão de quando vai ter algum curso desse tipo? Então, aqui em Santa Catarina nós tivemos várias salas de aula em Florianópolis, o Brasil Alfabetizado, que é um programa do governo federal, que infelizmente hoje impede a participação das organizações não governamentais, quer dizer, o convênio só pode ser feito com estados e municípios, mas nós estamos batalhando para que a gente tenha novas salas de aula aqui em Santa Catarina. Uma outra questão que é bastante importante para a Confederação, estava falando, que é a questão da saúde da mulher, né? Como é que é desenvolvido esse trabalho? Esse é um trabalho muito importante, quer dizer, nós estamos no Conselho Nacional de Saúde, no Comitê de Mortalidade Materna, também nacional, aqui em Santa Catarina, e hoje uma questão muito importante é a questão do parto normal para as mulheres, que nós temos trabalhado muito. Hoje, a Organização Mundial da Saúde indica que de todos os partos realizados no país, 15% só devem ser através de cesariana. Hoje, no SUS, na rede pública, são 53%, e na rede privada quase chegam a 90%. E as cesarianas, quer dizer, elas são, sem ser usadas de forma necessária, ou seja, para salvar vidas, né? Elas são a causa de 50% da mortalidade materna, então nós precisamos combater com veemência, e isso é por falta de informação. A Confederação das Mulheres do Brasil e a Federação Catarinense de Mulheres têm um material sobre isso, têm distribuído, têm conversado com as secretarias municipais e estaduais, para que a gente possa fazer uma campanha importante. Isso é uma das metas do milênio, né? Importante para reduzir o número de cesarianas no Brasil e garantir que as mulheres possam ganhar seus filhos de parto normal e, com isso, salvar milhares de mães e filhos. Uma conscientização que envolve as mulheres, mas também os médicos, não? Principalmente o serviço público, né? Porque a Fiocruz acabou de fazer uma pesquisa onde acompanha 437 mulheres que fizeram seu pré-natal na rede, não na rede SUS, na rede privada, né? Dessas, 70% estavam decididas a fazer o parto normal e, ao final, 90% fizeram cesárea. Né? Então, isso, na verdade, é uma questão de informação, quer dizer, de desmistificar o parto normal, porque, em geral, o que acontece? As crianças nascem prematuras antes da 37ª semana, por uma questão de você não tem precisão na data, né, gestacional, porque você não entra em trabalho de parto, você marca a cesárea antes de entrar em trabalho de parto, e aí as crianças nascem com problema respiratório e também a causa de mortalidade infantil. Então, mães de todo o Brasil, mulheres que querem ficar grávidas, serviços de saúde, nós precisamos fazer uma campanha, o parto normal salva vidas. Janaína, para quem está nos assistindo aqui em Santa Catarina e quer participar do trabalho da Confederação ou procurar algum curso, onde encontrar vocês, que ações tomar, que atitude procurar? Então, acho que dá um e-mail, que é a forma mais rápida hoje em dia, né? federacãomulheressc@hotmail.com. Através desse e-mail você fala com a Federação das Mulheres Catarinenses, que a nossa presidente é a Jerusa Machado. Eu sou a tesoureira da federação e a gente pode desenvolver diversos trabalhos e você vem participar da federação conosco. Janaína, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Deluana, obrigada. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.